Para finalizar, vamos ver umas curiosidades sobre ar-condicionado. E falar nisso, eu acho que eu vou abrir a janela ali, que tá ficando bem quente aqui dentro. A gripe? De onde é que vem aquela água que pinga dele? O que é esse tal de BTU? Hoje eu vou te contar 10 mitos, curiosidades ou coisas que você simplesmente não sabia sobre ar-condicionado. Eu não sei basicamente nada sobre ar-condicionado, eu só sei que ele gela ambientes e que ele seria muito bem-vindo em períodos quentes. Até um tempo atrás, um aparelho desse era um luxo que poucas pessoas tinham em casa. Mas a coisa mudou. Sim. Hoje muita gente tem ou quer comprar. Então por isso, quando eu perguntei no Instagram... Eu estou querendo comprar, porém eu não sei qualidades, coisas, detalhes. Dúvidas sobre o ar-condicionado? Choveram perguntas sobre isso. Então nesse vídeo, junto com a TCL, a ideia é responder todas essas dúvidas e ainda apresentar o novo aparelho deles, o Flash-In 3.0. Fato número 1. O ar-condicionado precisa de duas partes. Então já vamos abrir essa belezinha, né? Essa é a máquina que vai dentro de casa, é a evaporadora. Muita gente acha que o ar-condicionado é só isso, mas não. Lá fora tem essa aqui, que é a condensadora, e é ela que faz o trabalho pesado. Fiz um desenho aqui atrás pra gente entender como é que a mágica acontece. Aqui tá a parede da sua... Isso é que eu quero muito saber essas coisas sobre ar-condicionado. Casa, do lado de fora a condensadora, do lado de dentro a evaporadora. Em todo o sistema vai ficar circulando um líquido, tem hora que ele é gás, que se chama fluido refrigerante. Ele chega aqui na evaporadora no formato líquido, tá? E como já diz o nome, ele vai evaporar. Quando evapora, ele gela. Ele começa a querer roubar o calor do ambiente. E isso é ótimo, porque esse fluido passa por dentro de vários caninhos de cobre que estão presos em várias chapinhas para trocar calor com o ambiente. Então aqui na frente existe um ventilador que vai pegar o ar quente do ambiente, passar no meio dessas chapinhas, desses caninhos, o ar vai gelar e volta para o seu quarto, para sua sala, etc. Ao mesmo tempo, como você deve ter imaginado, esse fluido vai esquentando, 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 até que no final ele está praticamente a temperatura ambiente e aí ele sai da sua casa, ele vai para a condensadora. Aqui vai ter um compressor que vai pegar esse fluido refrigerante e apertar. E nisso ele esquenta bastante. Então até mudei de cor aqui. Ele vai estar quente. E de novo, ele vai percorrer vários caninhos de cobre que estão entre chapinhas para poder trocar calor com ar, só que dessa vez o ar que está do lado de fora da sua casa. Então aqui a gente tem ar ambiente, por causa de um ventilador, ele entra, ele dá uma resfriada nesse fluido e vai embora já quente. E o que vai acontecer com o fluido refrigerante? Ele vai condensar, ele vai voltar para o estado líquido e aí sim ele é mandado para o outro lado, para a evaporadora. Então duas coisas importantes. Primeiro que isso aqui é um circuito. Esse fluido, ele fica preso dentro do ar-condicionado, circulando o tempo inteiro. Ele não vai embora. E a segunda coisa é que o segredo do ar-condicionado para funcionar é isso aqui, é evaporar aquele fluido que estava no estado líquido. Quando ele evapora, ele rouba calor do ambiente, rouba o calor de dentro e joga para fora. Mas, Iberê, a sua explicação até que tá certa, mas você tá errado porque o ar-condicionado da minha avó tem uma parte só, não é dividido em dois. É verdade, existem algumas máquinas em que tudo isso aqui é uma coisa só, fica tudo junto. A desvantagem é que aí você vai ter que instalar essa máquina num rasgo que você vai ter que fazer na parede da sua casa. O compressor, que é a parte que esquenta, que faz um pouco de barulho e que vibra, vai ficar perto de você. Quando a máquina está dividida em duas, não. Uma coisa pode ficar bem longe da outra, porque esses caninhos podem ser bem compridos. Então isso aqui, por exemplo, pode estar no seu quarto e isso aqui na sacada do apartamento. Fora que nessas máquinas modernas o compressor é muito silencioso. Fato número 2. O ar-condicionado foi criado há mais de... Então pode ficar longe, sim. 100 anos. Ele foi criado em 1902 e o modelo mais parecido com o que a gente tem hoje foi inventado por um norte-americano que queria resolver o problema de uma gráfica. Por causa do calor, o papel dilatava, aí a norte-americano fazendo alguma coisa? tinta não fixava e as imagens ficavam borradas. E aí ele criou um aparelho que controlava a temperatura e a umidade. Aliás, esse nome ar-condicionado significa que a gente condiciona o ar, a gente muda as condições do ar. A ideia é deixar o ar numa condição ideal, confortável. E condicionar, nesse caso, significa ajustar 4 coisas. Temperatura, é lógico, umidade, pureza e circulação. Fato número 3. O evaporador, a parte que vai dentro de casa, tem que ficar sempre no alto. Esse aqui é um cômodo da sua casa, tá? Você sabe que o ar quente sobe, então ele vai se acumular aqui na parte de cima, enquanto o frio vai ficar um pouco mais embaixo. Se você instala o ar-condicionado embaixo, ele vai pegar o ar frio
frio e deixar mais frio ainda. Fisicamente não é a coisa mais interessante a fazer. Mas se você instala em cima, ele vai pegar esse ar, que é o mais quente de todos, e vai esfriar. Vai criar um ciclo em que todo o ar da sala vai gelando. Você não vai ter uma bolsa de ar quente em cima mais. Aliás, é exatamente isso que a gente vai fazer na sala aqui do lado agora. Os técnicos da TCL vão instalar esse ar-condicionado para ele. Ah, eles vão instalar lá. Cara, passa um tubo, ainda tem que fazer um tubo, uma tubulação. Agora sim, vamos gravar no fresquinho do ar-condicionado novo. Eu quero ver uma preocupação aí, que é o gasto de energia. Fato número 4. A água que pinga vem do ar. Quando você vê um aparelho de ar-condicionado do lado de fora de uma casa, você pode perceber que existe uma mangueirinha que transporta a água que está saindo dele. De onde é que vem isso? Tem uma torneira que você precisa ligar para funcionar o ar-condicionado? Não. É que aqui na evaporadora, naquelas plaquinhas que gelam e que trocam calor com o ar, pode acontecer de condensar a umidade que existe no ar. Então, nesse ambiente aqui a gente não tá vendo, mas esse ar tem bastante água que tá no estado gasoso. Quando ela entra em contato com alguma coisa gelada, ela vai condensar, ela vai pro estado líquido e começa a pingar. É exatamente a mesma coisa que acontece quando você tira uma garrafa gelada da geladeira. Começa a escorrer a água da garrafa. Não é a água que tá saindo de dentro da garrafa, é a água do ar que tá condensando ali. Para que não fique pingando essa água dentro da sua casa, né, em cima dos móveis, na sua cabeça, dentro do seu quarto, existe já uma canalização, um esqueminha todo pensado para transportar essa água para fora da sua casa. E é isso que tem ali na mangueirinha. Tem muita gente que aproveita essa água para alguma coisa. Daria um vídeo legal pro Manual do Mundo, hein? Fato número 5. Eu não sei se dá para aproveitar essa água. São os ingleses que determinam a capacidade do seu ar-condicionado. Quando você vai comprar o aparelho, você deve ter visto que quanto mais potente ele for, maiores são os BTUs. Esse BTU vem de British Thermal Unit, ou Unidade Térmica Britânica. Basicamente, ela mede a quantidade de calor que o ar-condicionado é capaz de tirar do ambiente em uma hora. Então, quanto mais BTUs, maior vai ser a capacidade do ar-condicionado de deixar mais fresco um ambiente grande. Mas vamos lá, na prática mesmo, que diferença faz isso na sua vida? Se você tiver um ambiente muito grande, você tem que comprar um ar-condicionado que tenha a capacidade de resfriar aquele ambiente, senão ele não vai dar conta. Mas se você for colocar um lugar muito pequeno, também não é bom exagerar na potência do ar-condicionado, senão você vai gastar energia à toa. No site da TCL tem uma calculadora para facilitar a vida da gente. Então eu vou usar aqui só para mostrar para vocês. A área do ambiente. Nessa sala, a gente tem, por exemplo, 25 metros quadrados, tem 5 por 5. Quantidade de pessoas. Eu e o Jansen, que está gravando, 2 pessoas. Aparelhos eletrônicos no ambiente. Não tenho muitos. Isso é importante porque tem coisa que esquenta pra caramba, né? Se tem 10 computadores na sala, faz muita. E o computador em si já esquenta. Aqui a gente tem uma televisão e mais 2 refletores. Então vou botar 3 aparelhos eletrônicos. Não bate sol, 17.400 BTUs. O que é muito bom, porque a gente acabou de instalar um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Porque também a gente já tinha usado a calculadora antes e feito essa conta, né? Mas falando sério, esse é um cálculo que você tem que fazer antes de comprar um aparelho de ar-condicionado. Tá? Tô deixando o link aqui embaixo. Fato número 6. Ar-condicionado não dá gripe. O que o ar-condicionado faz é resfriar e tirar a umidade do ar. Não tem como ele trazer o vírus da gripe até você. Tem alguns modelos que só ficam recirculando o ar. Então você tá ali com porta e janela fechada, algumas pessoas dentro da sala e fica o mesmo ar esfriando e esfriando. E por causa disso, você pode ter mais contato com poeira ou com micro-organismos, tipo o vírus da gripe, se alguém lá dentro tiver com o vírus da gripe. Mas já tem aparelhos que fazem a renovação do ar, tipo esse da TCL, que tem o Fresh-In 3.0, e aí esse problema diminui bastante. Tem uma outra coisa que acontece, é quando você está num ambiente muito fechado, a gente vai respirando e o nível de oxigênio vai diminuindo. A gente diz que o ar vai ficando viciado. Nesse aparelho, a gente tem um ícone aqui que fica azul quando o ar tá legal. Se tiver amarelo, significa que já tem algumas impurezas, ou vermelho quer dizer que o ar tem que ser renovado. Na hora da renovação, nesse ar aqui, tem um filtro. Tá aqui, ó, que ele consegue limpar o ar que vem de fora. É um filtro EPA de 4 camadas. Ele consegue filtrar 99,90%. Isso aí quer dizer que ele vai ficar sujaço das partículas microscópicas. Você vai ter que trocar partículas isso aí. Com até 3 micrômetros de tamanho. É 20 vezes menor do que um fio de cabelo. Aqui ainda tem uma camada de íons de prata que mata vírus e bactérias
porque ataca a estrutura deles. Mas pensando na gripe, você precisa ter contato com o vírus, e o vírus se acumula em ambientes fechados. O frio mesmo, ele só causa um desconforto. Inclusive tem muita gente que não gosta da sensação do vento gelado do ar-condicionado batendo na pele. O Jansen, que tá gravando, por exemplo, reclama disso de vez em quando aqui no Manual do Mundo. Esse ar-condicionado resolve esse problema com uma função que se chama brisa. Então se você olhar ali na saída da evaporadora, você vê que tem umas folhinhas furadas lá dentro que fazem o ar se espalhar de um jeito parecido com a brisa. Esse troço deve ter saído 10 mil Da reais. natureza que não é incômoda como aquele jatão gelado direto na pele da gente. Fato número 7. Abrir a sua janela aumenta a conta de luz. Se você não tem freshinho no seu ar-condicionado, você pode ter ficado preocupado que o ar no seu quarto, no seu escritório tá ficando viciado, e para isso você pensou em, vou abrir a janela para trocar o ar. Até vai trocar o ar, mas você vai fazer o aparelho trabalhar muito mais, porque ele tem que ficar esfriando o ar quente que fica entrando de fora. Então, no fim das contas, se você não tiver freshinho e tiver que abrir um pouco a porta ou a janela para renovar o ar, tem que fazer isso rápido e logo em seguida fechar, porque senão vai ter uma guerra entre o aparelho de ar-condicionado e o ar quente lá de fora. Com o freshinho não precisa pensar nisso, e ele ainda economiza energia de outros jeitos. Por exemplo, o aparelho é inverter. Isso quer dizer que ele consegue regular a velocidade do compressor. Se precisa esfriar só um pouquinho, o compressor trabalha bem devagarinho lá embaixo. Se precisa de um pouco mais de potência, ele dá um pouco mais de potência. Não trabalha sempre no máximo. Isso também faz ele ser bem silencioso. Também tem alguns sensores que, junto com inteligência artificial, conseguem fazer uma economia de até 37%. Fato número 8. Legal, ar-condicionado e climatizador não são a mesma coisa. Climatizador geralmente é um aparelho que você coloca no chão, vai água dentro dele, tem um ventilador. Conforme o ventilador começa a trabalhar, ele evapora uma parte dessa água. Para evaporar, a água rouba calor do ambiente. Isso quer dizer então que, além do ventilador, você vai ter uma brisinha fresca saindo dele ali, que é esse resfriamento que aconteceu na evaporação da água. É interessante, mas aí você tem dois pontos negativos. O primeiro é que se aumenta a umidade do ambiente. A gente já fez uma vez aqui uma espécie de climatizador usando uns tijolos, e o pessoal chamava de ar-condicionado indiano. A gente testou, deu bem errado, e uma das coisas que a gente percebeu é que aumentou demais a umidade do ambiente. Pô, se já tá quente, aumentar a umidade pode não ser muito interessante. A segunda coisa é que o climatizador funciona completamente diferente no ambiente mais seco ou mais úmido. Se o ar estiver bem seco, a água evapora muito fácil. Se o ar estiver muito úmido, é bem difícil da água evaporar. Então a performance desse aparelho vai ser completamente diferente de uma cidade como Brasília ou Manaus, apesar da temperatura poder ser igual. Resumindo, com o ar-condicionado eu consigo controlar de verdade o ar. Eu consigo condicionar o ar do jeito que eu quiser. Eu coloco a temperatura aqui de 23 graus, vai dar um tempinho, essa sala vai estar em 23 graus. O climatizador tem um limite bem curtinho de resfriamento, não tem controle sobre isso, você não pode escolher a temperatura, e vai funcionar do jeito completamente diferente, dependendo da umidade do ambiente. Fato número 9. Colocar o ar-condicionado na temperatura mínima não vai fazer o ar gelar mais rápido. Vamos fazer de conta que tá 30 graus nessa sala aqui. Eu chego, ligo o ar-condicionado e o que eu quero mesmo são 23 graus, o que pra mim tá bacana. Só que como eu tô com pressa, eu venho aqui, ó. Vamos botar logo 16 para gelar bem rápido. Isso não adianta nada, porque se eu colocar 16 ou colocar 23, a sala tá 30. O ar-condicionado vai trabalhar para resfriar essa sala de qualquer jeito. A diferença é que se eu colocar 16, ele continua gelando sempre. Ele vai ficar mais gelado do que eu preciso, vou gastar energia à toa. Em compensação, se eu colocar a temperatura que eu quero de verdade, o ar-condicionado começa trabalhando bem, mas chegando perto dessa temperatura, ele já vai diminuindo ali o trabalho. Quando chega em 23, ele para e fica esperando a temperatura subir um pouquinho para acionar de novo. Então o ideal é você colocar a temperatura que você realmente quer para não gelar ar. Eu fazia esse negócio aí de baixar a temperatura até o low para esfriar mais rápido. Acabou de instalar, existe a opção TCL Home, que aí você controla o ar-condicionado pelo celular. Então, antes de chegar em casa ou no escritório, você já pode colocar esse negócio dele a aí temperatura que você quer, um pouquinho antes, chegando lá, já vai estar tudo nos 30. Fato número 10. Se eu colocar o ar-condicionado em 28 graus, ele não vai esquentar o ambiente. Às vezes tá meio frio
tá, sei lá, 18 graus, e as pessoas pensam, pô, acho que eu vou tentar colocar o ar-condicionado no 25 aqui pro ambiente ficar mais gostoso. Se você fizer isso, na maioria das vezes não vai acontecer absolutamente nada. Como eu mostrei pra vocês, o ar-condicionado tira calor do ambiente e manda pra fora. Então o que ele vai entender naquela hora é que você tá querendo refrescar o ambiente para 25 graus, mas já tá 18, tá abaixo do que você quer. Então ele não vai fazer nada. Existem alguns aparelhos que tem uma válvula reversora ali que inverte o funcionamento do ar-condicionado, então ele tira calor lá de fora e joga para dentro. Nesse caso é um ar-condicionado com função de aquecedor, mas a maioria dos aparelhos não funciona assim. Então se o ambiente estiver mais gelado do que o que você colocou aqui pro ar-condicionado funcionar, ele simplesmente vai perceber ali que ele não precisa mais gelar o ar e ele vai economizar energia, não vai fazer nada. Fato extra: um ar-condicionado moderno garante ar limpo, fresco e economiza energia. Esses 10 fatos que a gente colocou aqui. Economiza energia? Não sei não. Quanto que de energia que isso aqui? O Iberê não citou o nome do criador porque existe uma marca de ar-condicionado com o nome dele. Provavelmente a TCL barrou de mencioná-lo para não ter concorrência. Eita! Isso é verdade, mano. Acho meio impensável comprar um ar-condicionado só com função de resfriamento. Mas, cara, o preço de um ar-condicionado não é normal não, pô. Isso é realmente para quem consegue ter dinheiro para fazer isso daqui, mano. Não é normal. Olá, não vou sair agora, relaxa. Ah, mas eu estou encerrando. Eu estou encerrando.